Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós somos estudantes de licenciatura em Biologia no IFB Campus Planaltina. E no vídeo de hoje nós vamos apresentar a vocês a nossa feira virtual, onde nós vamos abordar assuntos sobre o universo, bem como alguns aspectos na nossa Via Láctea e no Sistema Solar. A curiosidade e o interesse humano ao observar o céu, ao olhar para o céu, surgiu há muito tempo atrás, lá nos primórdios antigos da nossa civilização. Essa curiosidade levou algumas pessoas, antigas, a observarem o céu na tentativa de tentarem desvendar alguma mensagem que eles acreditavam estarem sendo enviadas para eles por corpos celestes. Com os anos, a necessidade de saber sobre o céu aumentou bastante. Isso porque as pessoas precisavam se situar em relação ao clima da época, também a produção agrícola e também sobre a orientação da navegação das pessoas nos mares e no oceano ao redor do mundo. Dessa forma, então, surge a primeira ciência, a astronomia. Assim como houveram avanços em várias áreas do conhecimento, com a astronomia também não foi diferente. No início do século XVII, o telescópio foi criado, sendo que bem antes disso, a observação do céu era feita a olho nu. Graças a tanta evolução que tem acontecido nos últimos tempos, o trabalho dos cientistas tem sido muito facilitado por isso. Por quê? Eles obtêm muito conhecimento sobre a origem do universo e, como bônus, sobre o nosso planeta Terra e tudo mais que compõe a nossa Via Láctea. Vou dizer então que as estrelas, a Lua, o Sol e todas as constelações compõem o nosso universo, todas aquelas outras coisas. Ainda não se sabe se o universo tem um tamanho e forma definidas. Por isso, os cientistas usam a expressão universo observável para definir o universo. Quando nós falamos sobre a origem do universo, muitas pessoas se questionam sobre em quais teorias acreditar. Por isso, é importante a gente lembrar que a teoria mais aceita é a do Big Bang, que é aquela que ocorreu há 10, 20 milhões de anos atrás, onde ocorreu uma explosão cósmica. A explosão refere-se a uma grande liberação de energia, criando assim, então, um espaço de tempo. Se você olhar para o céu em um lugar afastado das luzes das cidades, em uma noite sem luar, sem nuvens ou poluição, poderá observar um grande número de pontos brilhantes, mesmo sem o auxílio de luneta, binóculo ou telescópio. Algumas pessoas podem achar que esses pontos brilhantes no céu são estrelas, mas na verdade esses pontos brilhantes são constituídos por astros. Formam uma pequena parte da galáxia onde está localizado o nosso planeta Terra. As galáxias são constituídas por nuvens de gases, conjuntos de estrelas e outros corpos celestes. A palavra galáxia, do grego gala, que significa leite, no nosso sistema solar encontramos a Via Láctea, que ela é um bom exemplo de uma galáxia espiral, porque ela possui braços espirais. A expressão Via Láctea, do latim Via Láctea, caminho do leite, elas estão relacionadas com a mancha de luz, que é o que vemos no céu como uma mancha de leite. Existem na nossa galáxia cerca de 100 bilhões a 400 bilhões de estrelas. Uma delas é o Sol, a estrela mais próxima da Terra, que é a responsável pela vida na Terra. Então, pessoal, provavelmente vocês já escutaram sobre as constelações. Mas vocês sabem o que realmente são as constelações? Quando olhamos de algum ponto da Terra, achamos que elas estão bem juntinhas. Mas no espaço interestelar não é o que acontece. Na verdade, elas estão bem distantes, o que nós não conseguimos ver quando estamos olhando da Terra. Povos antigos de diferentes culturas, ao observar o céu estrelado, a partir do eixo imaginário de linhas, eles formavam várias imagens de pessoas, animais e vários outros objetos. Constelações têm, portanto, nomes relacionados com essas figuras. Por exemplo, a Ursa Maior, a Cão Menor. Mas a mais conhecida que podemos citar são as Três Marias. O conhecimento da posição das constelações foi bastante utilizado durante vários séculos. Mesmo de existir a bússola, eles já se orientavam através das constelações. Além disso, para os povos antigos, a observação da posição do Sol e das constelações também foi importante para ajudar na criação das estações, onde eles podiam saber quando plantar, quando colher. Constelações visíveis noturnas dependem de onde estamos localizados da Terra. Quando, por exemplo, estamos no Brasil, nós vemos algumas constelações. Agora, já quando estamos em outro país, como Estados Unidos, nós vemos outras constelações. Isso acontece porque o Brasil está em um hemisfério, enquanto os Estados Unidos está em outro. Quando você era criança, com certeza sua tia da escola já falou pra você aquela frase para memorizar os planetas. Minha velha tia mandou jogar sal úmido nas plantas. É meio engraçado, não é? Mas de certa forma ajuda bastante.
E já que nós estamos falando dos planetas, vamos conhecer alguns deles. Os planetas não possuem luz própria, diferente das estrelas. Além disso, eles só brilham porque eles refletem a luz de uma estrela próxima, como é o nosso caso do nosso planeta, o planeta Terra, que fica próximo do Sol, não tão próximo a você. Um planeta ele é considerado um astro iluminado. Alguns planetas possuem satélites naturais, como a Lua, que está bem próximo da gente, do nosso planeta Terra. E os satélites naturais, eles são astros iluminados, que orbitam em torno dos planetas com um tamanho menor. Eles sempre orbitam uma estrela e são bem menores do que elas. Nós temos, por exemplo, o planeta Terra, que gira ao redor do Sol, e ele é bem menor que ele. Além disso, nós temos outros planetas, como Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, não necessariamente nessa ordem, mas a gente tem outros planetas também. E eu vou representar para vocês, só que é importante dizer que eles não estão em escala real, porque é bem difícil de retratar isso, né? Nós estamos numa Via Láctea só, que tem todo esse sistema. Mas as cores deles estão representadas de acordo com os estudos feitos sobre o universo. E são feitas de uma maneira bem didática também. Será que existem outros planetas fora da Terra? Sim, de acordo com alguns astrônomos, existem outros planetas que são chamados de exoplanetas, que são planetas que não orbitam em torno do Sol. Segundo os estudos feitos, foram encontrados em 2016, de acordo com a NASA, 1.284 novos exoplanetas. E eles analisaram para saber os tamanhos e as cores desses planetas e tudo mais. Só que ainda não temos a certeza se existe vida fora do planeta Terra. Mas fica aqui o questionamento para vocês. Vocês acham que existe vida fora do planeta Terra? Ter ouvido falar sobre o planeta anão, mas eu também acredito que você deve se questionar se esse planeta anão é realmente um planeta. Acredita-se que ele foi descoberto a partir dos anos 1990, quando foi observado um corpo celeste, mas que ainda não dava para identificá-lo. Eris, um pequeno planeta, que também representava ser maior do que Plutão, foi então descoberto. Por conta dessa descoberta e outras, em 2006, a União Astronômica Internacional, UAI, definiu uma nova categoria para esses planetas anões. De acordo com a União Astronômica, um planeta anão é um corpo celeste que orbita o céu e sabe-se também que ele não tem uma massa suficiente para ser arredondado, ele não é um satélite natural de algum planeta e, principalmente, ele é incapaz de alterar o planeta que o cerca, da mesma forma em que um planeta normal faria. Plutão e o recém-descoberto Eris, assim como outros 3 corpos celestes, foram então considerados como planetas anões. Com isso, observamos que um planeta anão é bem menor do que um planeta normal, né? Do que um outro planeta que faz parte do nosso sistema solar. Cometas são corpos celestes observados e estudados desde a antiguidade. Registros de chineses de 240 anos antes de Cristo já relatavam a existência de um cometa, mais conhecido o Halley, formado de material rochoso, de gelo e de outras substâncias solidificadas. Muda de estado físico, passando do sólido para o gasoso. Essa transformação física produz o que chamamos de cabeleira e cauda do cometa. Seria tipo esse desenho aqui, mais ou menos, do cometa. Com certeza você já deve ter parado para pensar que se você estivesse andando na rua, a qualquer momento poderia cair um meteoro na sua cabeça. Mas calma, não é assim que acontece, eu vou te contar o que é. Meteoroides são corpos sólidos, formados geralmente por fragmentos de outros planetas ou por asteroides. Além disso, em sua composição, nós temos o ferro e o níquel. Mas eles também podem variar de milímetros a quilômetros de diâmetro. E como é que eles chegam na Terra? Quando o meteorito atinge uma velocidade altíssima, ele começa a se aquecer. Por quê? Ele entra em atrito com o ar. E esse atrito vai gerar uma temperatura muito alta, chegando a cerca de 7.000 graus Celsius. Por isso que quando a gente vê, imagina que seria uma bola de fogo, porque ele vem com uma velocidade muito alta para chegar na superfície. Em seguida, a parte externa do meteoroide, ele vai ser volatilizado, sofre uma parte de incandescência e é volatilizado. O que é isso? É quando ele sofre alguns processos físicos e químicos para gerar essa movimentação. E aí ele se aquece bastante e vai gerar uma luz, que é aquele rastro que a gente vê passando em filmes, em séries, ou até mesmo quando a gente pesquisa um pouquinho no vídeo do YouTube. Dessa forma, ao passar por esses processos físicos e químicos, a gente consegue ver uma luz que é conhecida por nós como estrela cadente. Por isso que as pessoas falam, quando ela está passando, as pessoas costumam dizer para a gente fazer um pedido.
Depois disso, esse conjunto de meteoritos, na verdade, o meteorito, ele é meio pequeno, né? Ele pode variar o tamanho dele. Só que depois que ele se forma toda aquela crosta, atinge aquela velocidade total, aí sim nós vamos ter o famoso meteoro, que seria mais ou menos esse formatinho assim, que ele pode variar de cores também. Além disso, além do Sol ser uma referência pra gente saber se era dia ou se era noite, influenciava também na questão das estações, bem como pra gente saber aquelas épocas que seriam mais frias ou mais quentes. Segundo alguns historiadores, eles afirmavam que aquela civilização utilizava bastante o Sol não só para essas duas coisas que eu falei com vocês, mas também para guiá-los nos caminhos na direção ao Sol, nos movimentos que a Lua fazia na direção da luz e o Sol também. Os registros antigos, cerca de 3.000 anos atrás, antes de Cristo, afirmavam que as civilizações utilizavam o Sol como referência para marcar o que eles estavam enxergando. Assim, eles construíam alguns monumentos que chamavam monumentos megalíticos. Ou seja, eles posicionavam umas rochas, né, no centro da Terra, ali naquele momento, naquela região que eles frequentavam, para poder registrar aquilo que eles estavam observando. O mais famoso fica em chamado Stonehenge, que fica lá na Inglaterra. Você sabe como o Sol se posiciona? Isso acontece por conta do gnomo, que consiste basicamente em uma haste vertical que está enfiada em uma superfície horizontal e lisa. O conhecimento de que no anoitecer as sombras estão mais alongadas pode ser decidido no momento de voltar para casa ou para o abrigo. A observação da inclinação da sombra em um mesmo horário ao longo do ano ajuda a decifrar a melhor época de plantio e também a melhor época para a colheita. Pesquisando o gnomo, os astrônomos da antiguidade conseguiram observar que em vários tempos do dia havia sombras, e ao fazer esses cálculos, eles perceberam que podiam assim demarcar as estações, que hoje conhecemos como inverno, verão, outono e etc. Deve estar posicionado em um local onde receba a luz do sol durante a maior parte do dia, se possível, do amanhecer até o entardecer. O gnomo durante o movimento diário aparente do sol. É possível então restabelecer uma relação entre o tamanho da sombra e as horas do dia. Como você imagina ter sido criada a teoria sobre os planetas e o Sol? No primeiro momento, falamos sobre o modelo heliocêntrico. A teoria geocêntrica, também chamada de sistema ptolomaico, foi elaborada pelo astrônomo grego Cláudio Ptolomeu, no início da era cristã. É tese defendida no seu livro intitulado Almagesto. No entanto, após 14 séculos, a teoria geocêntrica foi contestada por Nicolau Copérnico, que elaborou uma estrutura do sistema solar, o heliocentrismo. Mas para você, qual é a teoria correta? A de que o Sol gira em torno dos planetas ou de que o planeta gira em torno do Sol? Bom, para isso nós temos a teoria correta, que é a teoria heliocêntrica. O modelo geocêntrico ela foi aceita por muitos anos, 1.500 anos atrás. E ela era muito aceita porque ela era vista pelos religiosos como um dogma, ou seja, uma verdade absoluta. Havia uma proposta de um astrônomo conhecido como Aristarco de Samos, em que ele acreditava que o Sol era o centro do universo e que a Terra girava em torno do Sol. Os cientistas que viveram no século XVI retomaram a teoria do heliocentrismo, que era proposto por Aristarco de Samos. Um deles foi o polonês, matemático e astrônomo Nicolau Copérnico, que os seus trabalhos científicos ajudaram bastante para que esse modelo seja aceito. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês, comentem o que vocês acharam. E se vocês acharam interessante, compartilhe esse vídeo para mais amigos.